Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Pesquisa ouviu população sobre facções criminosas serem consideradas terroristas e resultado foi surpreendente. É isso mesmo. Em novembro do ano passado, o Instituto de Pesquisa Quaest realizou uma pesquisa de opinião pública questionando o povo brasileiro sobre a questão da classificação das facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. O levantamento apontou que 73% da população brasileira é absolutamente favorável que as facções criminosas sejam consideradas organizações terroristas. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e realizado entre os dias 6 e 9 de novembro, com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O resultado é um verdadeiro tapa na cara do governo Lula. Olha, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que há mais por vir nos Estados Unidos em relação ao Brasil após Trump classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Eduardo ainda ressaltou que pediu mais coisas durante as reuniões que ele e Flávio Bolsonaro tiveram com Trump, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Conferimos mais a notícia na coluna do Igor Gadelha, mas antes disso a gente vai assistir o vídeo, o que disse o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Meus amigos, um traficante que segura o fuzil lá na ponta, ele sozinho não tem poder de convencer e movimentar o presidente da República. É por isso que está tendo esse esperneio interno todo que ainda não foi bem publicizado por parte do Lula e do PT. É por isso que o Lula foi aos Estados Unidos fazer lobby a favor do CV e do PCC. Não é para proteger só o bandido que bota uma bala na tua cabeça para roubar o seu celular parcelado. É porque agora haverá mecanismos para se chegar aos peixes grandes, que de maneira sofisticada lavam o dinheiro do tráfico de drogas. Esse mesmo dinheiro, essa mesma estrutura que é utilizada para matar e assassinar, esmagar a população brasileira e permitir que traficantes tenham um domínio territorial. Vale lembrar, meses atrás, as autoridades americanas já haviam avisado ao Banco Central brasileiro que esta medida poderia ocorrer e que eles deveriam se preparar para passar um pente fino em todos aqueles que lavam dinheiro para o tráfico de drogas. É isso, principalmente, que está na mesa. Porque os maiores produtores mundiais de cocaína são os nossos vizinhos, Bolívia, Peru e Colômbia. Mas esse dinheiro é muitas das vezes lavado no Brasil, inclusive com a presença do Hezbollah, do Hamas e até da Al-Qaeda. Não só na tríplice fronteira de Paraguai, Argentina e Brasil, mas também nas favelas do Rio de Janeiro. É verdade. Os Estados Unidos estão de olho nisso. E o Lula também. É por isso que o Lula quer proteger os seus banqueiros de estimação, o pessoal sem moral que trabalha com dinheiro do crime, a troco que você pague com a sua vida lá na ponta. Em outubro, a gente vai mudar isso com o meu amigo Flávio. Aí, então, o Eduardo Bolsonaro falando para vocês que ele acredita que mais coisa está por vir, porque fizeram mais pedidos nas reuniões, tanto com Trump, com J.D. Vance e também com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. A coluna do Igor Gadelha, o influenciador Paulo Figueiredo, que acompanhou Flávio e Eduardo, contou que um dos pedidos feitos pelo retorno da Lei Magnitsky o retorno da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Figueiredo ponderou que a demanda foi apresentada apenas por ele e por Eduardo. O Flávio não quis se envolver nessa questão, preferiu se preservar. O jornalista diz ter explicado a Trump o que considera como efeitos positivos da Lei Magnitsky no Brasil. Um dos efeitos, avalia, foi a aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, o Paulo Figueiredo diz o seguinte: expliquei ao Trump os efeitos positivos da Magnitsky no Brasil. Ela mudou o tabuleiro do Supremo, inclusive com a renúncia de Barroso. Apesar do pedido, o influenciador diz que não apostaria no retorno imediato da Magnitsky, mas foi algo discutido. Nós nos certificamos de que houve e que foi uma suspensão, relatou. E, por último, o Figueiredo afirma que ele e Eduardo ressaltaram a Trump que não houve reciprocidade de Lula após o presidente norte-americano suspender
a aplicação da Magnitsky contra Moraes, a pedido do petista. Tá aí, então, os pedidos, outros pedidos que foram feitos nas reuniões lá nos Estados Unidos pela comitiva dos irmãos Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. Veja a manobra absurda do Lula, tudo para colocar Messias no STF. Gente, olha que manobra mais absurda. O presidente Lula e o ministro da AGU, Jorge Messias, estão tramando. Numa coluna publicada nesta manhã, a jornalista Bela Megali, do jornal O Globo, revelou a estratégia que os aliados do Messias estão montando, tudo para forçar a aprovação dele no Supremo. Olha aqui, a matéria saiu com esse título. STF, a estratégia dos aliados de Messias para agilizar sua nova indicação ao Senado. Aliados do AGU, Messias têm defendido que ele não passe pela sabatina do Senado em uma nova indicação ao Supremo Tribunal Federal. O argumento é que Messias já foi aprovado por 16 votos a 11 na sabatina da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, em abril, e que seu nome deveria ir direto para a votação no plenário. Gente, isso é tentar furar a Constituição. A sabatina ela não é uma jabuticaba, ela não é opcional. Ela é parte do procedimento previsto na Constituição Federal para qualquer indicação ao Supremo. Querer pular é igual querer driblar o processo constitucional. E qual que é a razão real dessa pressa, hein? O Messias ele foi sabatinado em abril e depois foi rejeitado no plenário por 42 votos a 34. Foi de lavada. Foi uma derrota monumental. Isso não acontecia há mais de 100 anos no Senado Federal. E aí aconteceu isso justamente porque o Senado julgou que o nome do Messias era insuficiente ou era inadequado. Não necessariamente por falta de qualificação técnica isoladamente, como Lula quer fazer parecer, mas pelo conjunto da obra, pelo conjunto da arguição, pelo histórico dele de censura, pelas contradições sobre o combate à corrupção e a defesa da vida, pela conjuntura política do momento. Então é uma decisão política e que é soberana do Senado. O Lula não gosta tanto de falar aí de soberania? Então que ele respeite a soberania dos senadores. Não gosta de falar tanto de democracia? Então que respeite o Senado Federal. Nova sabatina é igual a novo escrutínio, que é igual a uma nova chance de rejeição. E é por isso que eles querem pular. Essa é a verdadeira razão. É uma confissão de derrota antecipada disfarçada aí de eficiência processual. E quem mais simpatiza com a ideia segundo a coluna, hein? É o próprio Messias. Ou seja, o candidato sabe que pode não passar, e aí ele quer atalhar o procedimento, pular fases. E o Lula, hein? Olha aqui o cinismo absoluto do cálculo do Lula. O cálculo político feito por Lula e seu entorno é que, mesmo que Messias volte a ser rejeitado, o presidente terá um discurso de que ele está de contraponto ao sistema do Senado e que não pode abrir mão da prerrogativa presidencial de indicar ministro do Supremo. Ou seja, Lula é tão mal, mas tão mal perdedor, mas tão mal que ele não aceita de jeito nenhum a derrota pessoal dele do Messias, a ponto de ele indicar o Messias de novo, mesmo que ele seja rejeitado de novo. É teimosia que fala? É arrogância que fala? É ego? É vaidade pura? O Lula simplesmente ele não aprendeu nada com a derrota do Messias. Ele não aprendeu a lição homérica, mítica que ele tomou com o que aconteceu. A ponto de a solução dele, em vez de se indicar uma outra pessoa que atenda os requisitos constitucionais do cargo, não. A solução dele é repetir a jogada que fez ele ser derrotado em primeiro lugar. Quando eu fiz concurso público para promotor, para procurador, para juiz, sempre tinha 3 provas: escrita, oral e de títulos. Se eu reprovasse na prova oral, se eu reprovasse na prova de títulos, eu não podia no novo concurso querer pular a prova escrita. Se eu pulasse, aí seria uma fraude. Só que diferente do TOEFL, eu não pulei, eu fiz todas as fases, eu passei nos concursos. E eu passei bem colocado, passei nas primeiras posições dos 3 concursos. O que eu não falo aqui para minha glória, não, mas para dizer que eu sempre me capacitei e me preparei para bem servir a sociedade. Da mesma forma como eu fiz quando fiz mestrado em Harvard, como eu fiz quando eu estudei políticas públicas, quando eu fui para a política, porque você tem que se preparar e ser provado e aprovado para exercer um cargo público, como eu quero agora ir para o Senado, sabendo que eu não sou herói é a sociedade, eu quero apenas ser o melhor soldado à disposição da sociedade, justamente para ir lá e para barrar más indicações para o STF, para tirar ministro corrupto e muito mais.
Agora, querer pular a sabatina, isso é querer fraudar o processo, é furar o devido processo constitucional, é tratar o Senado como um cartório de carimbo de indicação presidencial, é violar a separação de poderes que sustenta a democracia brasileira. Quem ataca a sabatina, ataca a Constituição. Quem ataca a Constituição, ataca a democracia. Simples assim. Será que ele vai ser processado agora por golpe de Estado? Talvez atentado contra o Estado Democrático de Direito? Afinal de contas, isso é muito mais do que quebrar uma janela. O que você acha? E eu quero te ouvir mais. O Lula deveria aceitar a derrota do Messias e indicar outro nome? Ou ele tem o direito de insistir e tentar furar o Senado de novo, mesmo contra a regulamentação do próprio Senado, interna, que diz que não pode fazer a mesma indicação dentro da mesma legislatura? Conta aí pra mim nos comentários se Lula pode ser acima da lei. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!